Imagine descobrir que tudo o que você acreditou dentro de uma igreja não passa de uma grande ilusão, uma armadilha cuidadosamente planejada para fazer você seguir doutrinas que não estão na Bíblia, mas que são impostas como se fossem mandamentos divinos. O que você faria se descobrisse que Satanás está usando essa igreja para espalhar heresias que aprisionam, manipulam e afastam as pessoas da verdadeira fé? Agora, preste muita atenção, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a sua visão sobre essa denominação e abrir os seus olhos para um perigo espiritual que tem enganado milhares de fiéis. Muitas igrejas dizem pregar a verdade, mas o que acontece quando, no lugar da verdadeira palavra de Deus, ensinam tradições humanas como se fossem a única forma correta de servir ao Senhor? O que acontece quando um grupo religioso cria um sistema que faz seus membros acreditarem que só há salvação dentro daquela instituição, que questionar qualquer doutrina é pecado, e que se alguém decidir sair, está condenado? Isso é realmente o que Deus deseja para os seus filhos? Ou é uma estratégia para aprisionar mentes? Por que essas igrejas impõem regras que a Bíblia nunca ordenou, mas fazem seus fiéis acreditarem que são inquestionáveis? E acima de tudo, por que tantas pessoas seguem cegamente esses ensinos sem perceber que estão sendo enganadas? Este vídeo é um alerta, um aviso para que você não caia nessa armadilha espiritual. Existem 5 heresias perigosas sendo pregadas dentro dessa igreja. Ensinamentos que não vêm de Deus e que fazem com que milhares de pessoas sejam mantidas no engano. Cada uma dessas doutrinas tem levado muitos fiéis a viverem uma fé baseada no medo, na culpa e no isolamento. Mas o pior ainda está por vir. A última heresia que eu vou te mostrar vai te deixar chocado. Quando você souber o que realmente está acontecendo dentro dessa igreja, não vai acreditar no tamanho da manipulação. Agora pense comigo, quantas pessoas já perderam anos de suas vidas presas nesse sistema? Quantos fiéis foram ensinados a jamais questionar o que ouvem, a nunca buscar conhecimento fora dali e a viver sob o medo de estarem pecando se ousarem pensar diferente? Esse tipo de controle é algo que Jesus nos ensinou a seguir? Ou é uma tática de manipulação para manter as pessoas sob domínio total? Por que essas igrejas proíbem seus membros de ouvirem outras pregações, de estudarem a Bíblia por conta própria ou de se relacionarem com pessoas de fora? O verdadeiro cristianismo liberta, mas essa igreja faz o oposto, aprisiona, limita, controla. E o que mais me impressiona é que, apesar de tudo isso, muitas pessoas não conseguem enxergar o engano. Isso porque essas heresias foram ensinadas de maneira sutil, ao longo de gerações, tornando-se tradições intocáveis dentro da instituição. Mas tradição não é sinônimo de verdade. Quantos erros não foram passados de geração em geração dentro de religiões que se afastaram completamente da Bíblia? A pergunta que você precisa fazer é: esse ensinamento vem mesmo de Deus ou foi criado pelos homens? Agora, preste muita atenção. Expor essas 5 heresias e te provar que elas não têm base bíblica. Se você ficou curioso para saber quais são essas doutrinas e qual é a pior de todas, fique comigo até o final, porque eu vou revelar a maior distorção que essa igreja prega e que tem aprisionado milhares de fiéis. Mas antes de continuarmos, eu quero saber sua opinião. Você já ouviu falar de igrejas que impõem regras que não estão na Bíblia? Você já conheceu alguém que acredita que só há salvação dentro de uma única denominação? Comente aqui, quero saber a verdade. E me diga se você já viu algo parecido acontecer. E você sabe por que tantas pessoas vivem presas dentro de um sistema religioso, sem perceber que foram condicionadas a aceitar regras que Deus nunca ordenou? Elas confiam cegamente no que ouvem, sem questionar, sem comparar com a palavra, porque foram ensinadas que duvidar da doutrina da igreja é o mesmo que duvidar de Deus.
Mas será que isso é verdade? Desde quando o Senhor deseja servos cegos que apenas obedecem sem entender? A Bíblia diz claramente em Oséias, capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se a própria Escritura afirma que o conhecimento é essencial para a fé, por que algumas igrejas fazem questão de manter seus membros na ignorância? O que estamos prestes a revelar aqui pode incomodar muita gente, mas a verdade precisa ser dita. Há doutrinas sendo ensinadas nesta igreja que simplesmente não se sustentam na Bíblia, mas que são seguidas com uma devoção cega, como se fossem a única forma de servir a Deus. Quem ousa pensar diferente é taxado de rebelde. Quem decide sair é visto como alguém que perdeu a fé. Mas será que é isso que Deus deseja? A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 17, verso 11, que os bereanos eram nobres porque examinavam diariamente as Escrituras para ver se o que lhes era ensinado era verdadeiro. Se aqueles que ouviram, até mesmo os apóstolos, foram elogiados por buscar a verdade, o que nos faz pensar que devemos apenas aceitar o que nos dizem sem questionar. Se você quer continuar aprendendo sobre as mentiras que Satanás espalha para desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, então inscreva-se agora no canal. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade, sempre provada pela palavra de Deus. E agora, preste muita atenção, porque vamos entrar nos detalhes dessas heresias que têm enganado milhares de pessoas. Você precisa estar preparado para o que vem a seguir, porque a verdade pode ser difícil de aceitar, mas é a única coisa capaz de libertar. Chegou a hora de expor uma das maiores mentiras já pregadas dentro de uma igreja que se diz cristã. Você já ouviu falar de uma denominação que afirma ser a única verdadeira, que ensina que fora dela não há salvação e que qualquer pessoa que a deixar está condenada eternamente? Pois é exatamente isso que a Congregação Cristã no Brasil, CCB, prega aos seus fiéis. O que vou revelar agora pode parecer chocante, mas você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A CCB não apenas se coloca acima da Bíblia, mas também usurpa a autoridade de Deus, decidindo quem pode ou não ser salvo, como se a graça divina estivesse sob o controle de uma instituição humana. Isso não é evangelho, isso é manipulação. Se há algo que a Bíblia deixa claro, é que a salvação não depende de uma igreja, mas única e exclusivamente de Jesus Cristo. Em João capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, em todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora me diga, onde está escrito que apenas os membros da CCB podem ser salvos? Onde Jesus estabeleceu essa instituição como a única detentora da salvação? O próprio Cristo advertiu contra esse tipo de ensino enganoso e exclusivista, quando disse em Mateus, capítulo 7, verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que a CCB faz é exatamente isso. Disfarça-se de única portadora da verdade, enquanto aprisiona seus fiéis em um sistema religioso opressor, sustentado pelo medo e pela culpa. Agora, pare e pense. Quantas pessoas continuam presas a essa igreja, não por amor a Deus, mas por medo de estarem se afastando da salvação? Esse é um dos métodos mais eficazes de manipulação espiritual. A CCB condiciona seus membros a acreditarem que, se saírem, estarão abandonando a Deus. Mas isso não tem nenhum respaldo bíblico. O verdadeiro cristão não está preso a um prédio, a um nome denominacional ou a um grupo específico de pessoas. O verdadeiro cristão é aquele que segue a Jesus Cristo e que tem a sua fé fundamentada na palavra de Deus e não em regras humanas.
Em Atos capítulo 4, verso 12, está escrito: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Veja bem, nenhum outro nome. Não diz nenhuma outra igreja, diz nenhum outro nome além de Jesus. Mas a CCB não quer que seus membros enxerguem isso. Eles preferem que as pessoas nunca questionem, nunca estudem e nunca comparem seus ensinamentos com a Bíblia. E por quê? Porque se os fiéis descobrissem a verdade, sairiam desse sistema na mesma hora. Essa doutrina da exclusividade da salvação não foi ensinada por Cristo, não foi ensinada pelos apóstolos e não foi revelada em nenhum momento da palavra de Deus. Mas ainda assim, essa denominação insiste em espalhar esse ensino porque ele serve para um propósito muito conveniente: manter o controle absoluto sobre seus membros. Agora pense comigo, se essa igreja realmente estivesse ensinando a verdade, por que precisa proibir seus membros de ouvirem outras pregações? Por que eles não incentivam os fiéis a estudarem a palavra por si mesmos? Por que tanto medo de que as pessoas pensem de forma independente? A resposta é simples: porque a verdade liberta, mas a mentira precisa do isolamento para sobreviver. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, por que os membros dessa igreja não são livres para buscar conhecimento fora dela? A resposta está diante dos seus olhos, porque a verdade revelaria que eles foram enganados. E aqui está algo ainda mais grave. Esse ensino não apenas escraviza os membros da CCB, mas também os torna arrogantes e intolerantes com qualquer outra denominação cristã. Pergunte a qualquer fiel dessa igreja se ele considera um cristão que não pertence à CCB como salvo. A resposta será sempre negativa. Por quê? Porque eles foram doutrinados a acreditarem que qualquer outra igreja está no erro, que qualquer outro ensinamento é falso, que todas as demais denominações são corrompidas. Mas a Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos capítulo 10, verso 34, Pedro declara: "Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas." Se Deus não faz acepção, como essa igreja ousa afirmar que ele só aceita quem pertence a ela? Agora, pense nas consequências disso. Pessoas passam anos dentro dessa denominação, sem jamais terem um relacionamento verdadeiro com Deus, porque sua fé está baseada na instituição, e não no sacrifício de Cristo. E o que acontece quando elas percebem que foram enganadas? Muitas se revoltam e abandonam a fé por completo, porque foram ensinadas a depender de uma igreja e não de um Salvador. Isso é uma tragédia espiritual. Quantas almas se afastaram de Deus, não porque rejeitaram a fé, mas porque foram iludidas a pensar que fora da CCB não havia esperança. Se essa doutrina fosse verdadeira, se realmente houvesse apenas uma única igreja verdadeira na Terra, então, como explicar os milhões de cristãos sinceros que entregaram suas vidas a Cristo fora dessa denominação? Será que todos foram enganados? Será que ninguém além dos membros da CCB será salvo? Isso é ilógico. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, verso 13: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Veja bem, todo aquele, e não todo aquele que for membro de uma igreja específica. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você já conheceu alguém que acredita que só há salvação dentro de uma única igreja? Você já viu pessoas abandonarem a fé porque foram ensinadas a depender de uma denominação e não de Deus? Comente aqui. A salvação vem de Cristo, não de uma igreja. Para mostrar que você não aceita essa mentira, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e se libertarem desse engano. E agora, preste muita atenção, porque o que vou te revelar a seguir vai te deixar ainda mais
indignado. Se essa primeira heresia já foi revoltante, espere até entender o que mais essa igreja esconde dos seus membros. Você precisa estar preparado para o que vem a seguir, porque essa revelação vai expor algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa denominação. Se há algo que Satanás teme, é um povo que conhece a palavra de Deus, porque um cristão que sabe o que está escrito na Bíblia não pode ser enganado, não pode ser manipulado, não pode ser controlado. Mas agora imagine uma igreja que desencoraja seus líderes e seus membros a estudarem a Bíblia a fundo, que ensina que não é necessário aprendizado teológico, porque o Espírito Santo revela tudo diretamente. Parece absurdo? Pois isso é exatamente o que acontece na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Essa denominação afirma que não há necessidade de estudo profundo, que não se deve buscar conhecimento teológico e que os pregadores são escolhidos por Deus sem precisar de preparo algum. Mas se essa lógica fosse verdadeira, por que a própria Bíblia nos ensina que o conhecimento é essencial? Como pode uma igreja ensinar que o estudo é desnecessário quando o próprio Deus nos chama para crescer no conhecimento da sua palavra? O próprio apóstolo Paulo foi um grande estudioso das Escrituras antes de se tornar o maior pregador do Evangelho. Em Atos, capítulo 18, verso 24, Apolo é elogiado por ser poderoso na palavra, porque estudava as Escrituras. Ou seja, até mesmo aqueles que foram inspirados por Deus buscaram o conhecimento antes de sair pregando. Como então uma igreja pode ensinar que o estudo é inútil? Como pode afirmar que o Espírito Santo fará todo o trabalho e que não há necessidade de preparação? Isso não faz sentido. Se fosse assim, Deus teria chamado qualquer pessoa despreparada para escrever a Bíblia, mas ao invés disso, Ele usou homens que conheciam as Escrituras, que dedicavam suas vidas ao estudo da palavra. Agora pare e pense, você confiaria sua saúde a um médico que nunca estudou medicina? Você deixaria alguém sem conhecimento algum abrir o seu corpo em uma cirurgia, simplesmente porque essa pessoa sentiu no coração que poderia ser um cirurgião? Claro que não. Então por que confiar sua vida espiritual a líderes que nunca estudaram a Bíblia? A fé não deve ser construída sobre achismos, emoções ou revelações individuais, mas sim sobre a verdade da palavra. E se a própria Bíblia ensina que devemos nos aprofundar no conhecimento, por que essa igreja está indo na contramão das Escrituras? Será que isso realmente vem de Deus ou é mais uma estratégia para manter os fiéis no controle? E aqui está o verdadeiro perigo dessa heresia. Quando uma igreja desencoraja o estudo, ela cria seguidores cegos que aceitam tudo o que ouvem sem questionar. Pessoas que não conhecem a Bíblia não têm discernimento espiritual e, por isso, aceitam qualquer ensinamento sem perceber se está ou não de acordo com as Escrituras. É exatamente isso que acontece dentro da CCB. A maioria dos membros simplesmente não tem conhecimento bíblico suficiente para comparar o que ouvem com a verdade da palavra. E quando você não sabe discernir entre a verdade e a mentira, qualquer coisa pode ser colocada na sua mente como se fosse uma doutrina divina. Agora pense em algo ainda mais alarmante. Se os próprios pregadores dessa igreja não estudam, como podem ensinar corretamente? Como podem interpretar as Escrituras sem sequer entender a profundidade do que está escrito? Como podem orientar as pessoas espiritualmente se eles mesmos não têm preparo algum? A Bíblia nos alerta em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você percebe o que isso significa? Deus não quer servos ignorantes. Deus não deseja um povo que aceita tudo sem examinar. Mas a CCB prega exatamente o contrário. Um povo sem entendimento, sem estudo, sem base bíblica sólida. Um povo que se apoia apenas no que ouve dentro da igreja.
sem nunca conferir se aquilo realmente está na palavra de Deus. E aqui está algo ainda mais preocupante. Quando o conhecimento bíblico é rejeitado, a manipulação se torna muito mais fácil. Líderes que não estudam passam a pregar baseados em suas próprias opiniões e não na interpretação correta das Escrituras. Eles ensinam o que ouviram de outros pregadores, sem verificar se aquilo realmente está na Bíblia. E assim, os erros se multiplicam de geração em geração e ninguém percebe. Pessoas passam a vida inteira acreditando em doutrinas falsas, simplesmente porque nunca foram ensinadas a questionar. A CCB criou uma estrutura onde o questionamento não existe, o estudo não é incentivado e os membros seguem um sistema de tradição cega que não pode ser debatido. Mas Deus não nos chamou para uma fé sem entendimento. Em Provérbios capítulo 4, verso 7 está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Agora me responda. Se Deus diz que a sabedoria é a coisa principal, como pode uma igreja afirmar que o conhecimento não é importante? Como pode uma denominação ensinar que o estudo da Bíblia não é necessário quando o próprio Deus nos ordena a buscar entendimento? Isso não vem de Deus. Isso vem de um sistema que se beneficia da ignorância das pessoas para mantê-las sob controle. E agora, eu quero que você reflita sobre algo muito sério. Quantas pessoas já foram enganadas porque confiaram cegamente em um pregador que não tinha nenhum conhecimento profundo das Escrituras? Quantas vidas já foram prejudicadas por ensinamentos errados, pregados por pessoas que não tinham preparo algum, mas que foram colocadas como líderes dentro da igreja apenas porque sentiram o chamado? Se o próprio Deus usou homens que estudavam, como a CCB ousa dizer que não precisamos aprender? Isso é uma distorção total do Evangelho. Agora, eu quero saber, você confiaria sua saúde a um médico que nunca estudou? Você entregaria sua vida a alguém que não tem conhecimento algum daquilo que está ensinando? Comente aqui. A fé vem pelo ouvir e entender a palavra de Deus. Para mostrar que você não aceita essa mentira, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e se libertarem desse engano. Se você achou essa segunda heresia um absurdo, espere até você descobrir o que essa igreja impõe sobre a adoração. Você precisa saber a verdade, porque pode mudar completamente a forma como você enxerga essa denominação. Imagine que você está em um culto, pronto para louvar a Deus com todo o seu coração. Mas ao invés de um louvor cheio de instrumentos variados, um coral poderoso, instrumentos de corda e percussão, você percebe que há um tipo de música específico e rígido, sem liberdade para expressar sua adoração. Você descobre que há uma regra dentro daquela igreja dizendo que apenas instrumentos de sopro são aceitáveis diante de Deus. Todos os outros instrumentos são rejeitados, considerados inadequados para a adoração. Agora eu te pergunto, quem decidiu isso? Foi Deus? Ou foi uma tradição humana criada por uma instituição? Pois essa é mais uma heresia ensinada dentro da Congregação Cristã no Brasil, CCB. E o mais grave disso tudo é que muitos fiéis aceitam essa imposição sem jamais questionar se isso realmente vem da palavra de Deus. Se há algo que a Bíblia deixa absolutamente claro, é que Deus nunca limitou o louvor a um único tipo de instrumento. Em Salmos capítulo 150, encontramos uma ordem direta de Deus para que diversos instrumentos sejam usados na adoração. Veja o que está escrito: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Sua opinião: louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Percebe o que está acontecendo aqui?
A Bíblia aprova o uso de diversos instrumentos musicais no louvor a Deus. Mas então, por que essa igreja decidiu rejeitar todos, exceto os de sopro? Quem deu a ela a autoridade para determinar que Deus só aceita um único estilo de adoração? O que está acontecendo dentro da CCB não é uma preocupação com a pureza do louvor, mas sim um controle absoluto sobre a forma como as pessoas adoram a Deus. Eles não querem apenas que seus fiéis obedeçam a Deus. Eles querem definir como essa obediência deve acontecer, mesmo quando isso contraria a própria Bíblia. E isso é extremamente perigoso, porque quando uma igreja passa a definir regras que Deus nunca estabeleceu, ela está substituindo a autoridade da palavra pela autoridade da tradição humana. Agora, pense comigo. Se Deus tivesse proibido certos instrumentos no louvor, isso não estaria claramente registrado na Bíblia? Se houvesse alguma restrição, algum comando divino dizendo não usem tais instrumentos na adoração, você não acha que isso estaria escrito de forma clara? Mas não está. E se Deus nunca colocou essa regra, então por que essa igreja insiste em mantê-la? O que está por trás dessa imposição? Será que realmente se trata de reverência ou estamos diante de mais um método para que os fiéis sigam cegamente sem questionar? E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. Essa regra não afeta apenas o louvor, mas também limita a conexão emocional e espiritual das pessoas com Deus. A música é um dos meios mais poderosos de adoração, e quando a igreja restringe a liberdade do louvor, ela está, na verdade, limitando a experiência do adorador com Deus. Muitas pessoas sentem que algo está errado, mas não ousam questionar, porque foram ensinadas a aceitar as tradições da igreja como se fossem mandamentos divinos. Mas o verdadeiro cristão não se submete a regras criadas por homens, e sim ao que está na palavra de Deus. Agora, eu quero que você reflita sobre algo ainda mais grave. Se essa igreja impõe regras sobre o louvor que Deus nunca colocou, que outras regras ela também pode estar impondo sem base bíblica? Se eles conseguiram convencer seus fiéis de que Deus rejeita certos instrumentos, mesmo sem a Bíblia dizer isso, que outras doutrinas podem estar sendo ensinadas da mesma forma? Você percebe o perigo disso? Quando uma denominação acostuma seus membros a aceitarem regras sem questionar, ela pode levar essas pessoas para um caminho completamente diferente da verdade. A grande verdade é que a CCB não apenas limita a adoração, mas também julga quem louva de uma maneira diferente. Seus membros olham com desprezo para cristãos de outras igrejas que usam guitarra, bateria, violinos, teclados ou qualquer outro instrumento. Como se esses irmãos estivessem desobedecendo a Deus. Mas será que Deus se importa com o tipo de instrumento usado ou com a sinceridade do coração do adorador? Em João capítulo 4, verso 24, Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em algum momento, Jesus mencionou que esse louvor precisa ser limitado a certos tipos de música ou instrumentos? Não. Ele deixou claro que a única coisa que importa para Deus é um coração sincero e uma adoração verdadeira. Agora, pense nas consequências dessa mentalidade restritiva. Quantas pessoas já foram excluídas dentro dessa igreja por desejarem adorar a Deus de forma diferente? Quantos foram acusados de estarem desviando da verdade simplesmente porque queriam expressar sua fé através da música? Isso é cristianismo ou é legalismo religioso disfarçado de doutrina? O verdadeiro evangelho traz liberdade, não peso, sobre os ombros das pessoas. Se Deus nunca proibiu o uso de instrumentos na adoração, então a CCB está impondo um fardo que ele nunca colocou. Você acredita que Deus rejeita um louvor baseado no tipo de instrumento usado?
Você acha que um adorador sincero será rejeitado por Deus só porque usou uma guitarra ao invés de um instrumento de sopro? Comente aqui. O louvor vem do coração, para mostrar que você não aceita essa mentira. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e se libertarem desse engano. Você já se perguntou por que algumas igrejas impõem regras sobre a aparência das mulheres, como se isso fosse uma exigência de Deus? Pois dentro dessa congregação há uma heresia que obriga as mulheres a usarem véu durante os cultos. Elas são ensinadas que, sem esse pedaço de pano sobre a cabeça, não estão respeitando a Deus e podem estar em pecado. Mas será que essa imposição vem realmente da Bíblia ou é mais um mandamento humano disfarçado de regra divina? O problema com essa doutrina começa com a forma como ela é imposta. Desde cedo, as mulheres dentro dessa igreja são ensinadas que, se não usarem o véu, estão desobedecendo a Deus e não são dignas de adoração. Elas não são incentivadas a questionar ou a estudar o contexto dessa prática, apenas a obedecer cegamente. Mas Deus quer servos que o sigam por amor e entendimento, não por medo e imposição. Agora, vamos direto à pergunta mais importante. O uso do véu é realmente um mandamento divino ou apenas uma tradição cultural da época de Paulo? Para responder isso, vamos à palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo menciona o uso do véu, dizendo que as mulheres deveriam cobrir suas cabeças. Mas antes de qualquer conclusão precipitada, é necessário ler o contexto completo do capítulo. Naquela época, em Corinto, as mulheres que andavam sem véu eram mal vistas pela sociedade, pois muitas prostitutas não o usavam. Paulo estava tratando de uma questão cultural da época, não estabelecendo um mandamento universal para todas as igrejas em todas as gerações. Agora preste muita atenção. Se o véu fosse realmente uma exigência de Deus para a adoração, então deveria estar em toda a Bíblia e não apenas em um capítulo escrito para uma igreja específica da época. A própria Bíblia nos mostra que a aparência exterior não é o que Deus valoriza em seus filhos. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Deus deixa claro: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Como pode então essa igreja continuar insistindo que Deus se importa mais com um pedaço de pano na cabeça do que com a fé e o caráter da pessoa? Agora, pense no impacto dessa imposição sobre as mulheres dentro da CCB. Elas não têm escolha. Elas não podem entrar no culto e decidir por si mesmas se desejam ou não usar o véu. Elas são obrigadas. Muitas nem sequer compreendem o motivo, apenas aceitam, porque lhes foi ensinado que sem isso não serão aceitas por Deus. Mas onde está a liberdade que Jesus trouxe? O Evangelho veio para libertar, não para prender as pessoas em regras externas que não refletem a verdadeira espiritualidade. E aqui está algo ainda mais grave. Essa imposição do véu cria um ambiente de julgamento e superioridade espiritual dentro da igreja. Mulheres que seguem essa regra olham com desprezo para aquelas que não usam véu, como se fossem mais santas ou mais dignas aos olhos de Deus. Mas Jesus nunca ensinou esse tipo de distinção religiosa. Pelo contrário, em Mateus capítulo 23, verso 27, ele repreendeu os fariseus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. A preocupação exagerada com a aparência exterior sempre foi uma característica do farisaísmo, não do verdadeiro cristianismo. E agora eu te pergunto, por que essa igreja insiste tanto nessa regra? Qual é a real intenção por trás dessa imposição?
Se Deus nunca fez do véu uma exigência para todas as mulheres em todas as épocas, por que essa denominação continua tratando isso como se fosse um mandamento divino? A resposta pode ser mais simples do que parece: controle. Quanto mais regras uma igreja impõe sobre seus membros, mais fácil fica manter o domínio sobre eles. O medo de estar em pecado faz com que as pessoas aceitem qualquer imposição sem questionar. Mas Deus não chamou seus filhos para viverem aprisionados em doutrinas humanas. Em João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Agora, reflita sobre essa passagem. Se a verdade liberta, por que essa igreja continua criando regras que aprisionam as pessoas? Como pode uma denominação que se diz cristã continuar impondo fardos que Deus nunca colocou? Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Deus se importa mais com o véu ou com a sinceridade do coração? Você acha que o verdadeiro cristianismo se resume a regras externas ou a um relacionamento genuíno com Deus? Comente aqui. Deus vê o coração, não a aparência, para mostrar que você não aceita essa mentira. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e se libertarem desse engano. Agora, se existe uma heresia dentro da congregação cristã no Brasil, CCB, que você precisa prestar atenção, é esta. Todas as outras que mostramos aqui já são absurdas, mas essa é a que mais prende as pessoas dentro desse sistema religioso. E sabe por quê? Porque quando uma igreja proíbe seus membros de ouvirem outras pregações, de terem comunhão com outros cristãos e de participarem de atividades externas, ela está garantindo que ninguém descubra a verdade. Os fiéis da CCB são ensinados que não podem se misturar com outras igrejas, porque só ali está a verdadeira doutrina. Eles são proibidos de participar de congressos, cultos de outras denominações e até mesmo de ouvir pregações de pastores de fora. Agora, por que tanto medo? Se essa igreja tem a verdade absoluta, qual seria o problema de seus membros ouvirem outras mensagens? A verdade não teme ser questionada. Mas a mentira precisa manter seus seguidores isolados, longe de qualquer coisa que possa abrir seus olhos. E aqui está a prova definitiva de que essa doutrina é um erro absurdo. Jesus nunca ensinou o isolamento. Pelo contrário, ele orou em João capítulo 17, verso 21, dizendo: "Pai, que todos sejam um, assim como tu estás em mim e eu em ti." Agora me responda, se Jesus pediu que os cristãos fossem um só povo, como pode uma igreja ensinar que seus membros devem se separar dos outros? Isso não vem de Deus, isso é uma estratégia de controle, porque quando um fiel da CCB começa a visitar outras igrejas, ele percebe que foi enganado por anos. Ele começa a entender que a salvação não está presa a uma denominação, e que há milhões de cristãos sinceros que servem a Deus fora da CCB. É por isso que eles precisam impedir seus membros de enxergar essa realidade. E o pior, essa doutrina destrói relacionamentos e separa famílias. Quantas pessoas já perderam amigos, parentes e até casamentos porque foram ensinadas a não se relacionar com quem não pertence à CCB? Quantas mães choram porque seus filhos foram ensinados a rejeitá-las espiritualmente só porque frequentam outra igreja? Isso é amor? Isso é evangelho? A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, que o corpo de Cristo deve estar unido, sem divisões. Mas o que essa igreja faz? Cria muros, separa, exclui, demoniza quem pensa diferente. Isso não é obra de Deus, isso é manipulação religiosa. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que Deus aprova esse tipo de isolamento? Você acha que uma igreja verdadeira precisa impedir seus membros de ter comunhão com outros cristãos? Comente aqui. Cristianismo é liberdade, para mostrar que você não aceita essa mentira.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e se libertarem desse engano. Agora que tudo foi exposto, agora que você viu com seus próprios olhos o que essa igreja tem ensinado, a pergunta que fica é: você aceita continuar preso a um sistema religioso que impõe doutrinas que não estão na Bíblia? Você está disposto a continuar vivendo sob regras criadas por homens? Ou está pronto para viver a verdadeira fé, aquela que vem diretamente da palavra de Deus, sem manipulação, sem opressão e sem medo? Se tem algo que Deus nunca pediu, foi que seus filhos seguissem tradições humanas como se fossem mandamentos divinos. Em Marcos capítulo 7, verso 8, Jesus disse: vocês deixam de lado os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Você percebe? Não é de hoje que religiões criam regras para controlar as pessoas, enquanto distorcem o verdadeiro evangelho. Mas a grande questão é: você vai continuar aceitando isso? A verdadeira fé liberta, não escraviza. O Evangelho de Jesus não é um conjunto de regras sufocantes, não é um sistema religioso pesado que impede as pessoas de viverem em liberdade. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, mas a CCB, assim como tantas outras denominações que pregam heresias, torce a mensagem do Evangelho para fazer com que os fiéis tenham medo de sair, medo de questionar, medo de buscar a verdade. Mas agora você conhece a verdade. Agora você não pode mais ser enganado. Você viu o que essa igreja tem escondido, percebeu que suas doutrinas não têm base bíblica e que foram criadas para manter as pessoas dentro do sistema. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar aceitando um fardo que Deus nunca colocou sobre você? Ou vai decidir viver um cristianismo verdadeiro, baseado apenas na palavra, sem medo, sem manipulação? E eu te digo uma coisa: não tenha medo. Se você está sentindo no coração que precisa sair desse sistema religioso e buscar a Deus de verdade, saiba que você não está sozinho. Muitos já passaram por isso. Muitos já enfrentaram essa decisão e encontraram a verdadeira paz quando se libertaram das amarras da religiosidade. Deus não está te chamando para seguir uma igreja, Ele está te chamando para segui-lo. E agora, você sabe que Deus nunca te chamou para viver em correntes religiosas, mas sim para viver uma fé verdadeira, cheia de amor, esperança e liberdade. A sua salvação não depende de uma denominação, mas de Cristo, que te ama, e que alegria saber que você não está mais no escuro, que agora você tem o discernimento para buscar a Deus sem medo, sem manipulação e sem engano. A sua caminhada só está começando e Deus tem algo maravilhoso preparado para você. E olha que incrível, você não está sozinho. Milhares de pessoas também estão despertando, percebendo que não precisam viver presas a sistemas religiosos opressores. Deus está levantando um povo que quer conhecer a verdade, e você faz parte disso. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, as táticas secretas que Satanás usa para enganar, mesmo os cristãos mais fiéis. Você ficaria surpreso ao descobrir como até aqueles que acham que estão firmes podem estar sendo manipulados sem perceber. As regras invisíveis que muitas igrejas impõem e que não estão na Bíblia. Existe um sistema silencioso que controla a fé das pessoas através de regras humanas disfarçadas de doutrina. O que as igrejas não querem que você descubra sobre a verdade da salvação. Você sabia que muitos cristãos vivem com medo da condenação sem necessidade? A verdade foi escondida por séculos e você precisa conhecê-la. Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Quanto mais pedidos eu ver, mais rápido eu trago novos conteúdos reveladores para você.
Este canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviar e te manter longe do verdadeiro caminho da salvação. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso prova que você está buscando a verdade e que deseja se aproximar mais de Deus, livre das mentiras que tentam te enganar. Quero te convidar a deixar um comentário dizendo que assistiu o vídeo completo, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente está comprometido em estudar a Palavra de Deus. Agora, verifique se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Você não pode correr o risco de perder os próximos vídeos que vão abrir ainda mais os seus olhos. E me diga, e se tudo o que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fosse apenas o superficial? A Bíblia revela segredos chocantes sobre o diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Agora, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado para ter acesso gratuito a uma série de estudos profundos da Bíblia, com verdades que vão abalar suas crenças e transformar sua visão espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.